Bom, agora que já estou mais feliz do que já estava, o doutor Renato Neves está com a gente, seja bem-vindo. Obrigado. Como vai? Tudo bem? Tudo, e você? Muito bem. A gente hoje vai falar de algo que atormenta muita gente, né? Quem tem que usar óculos e quer se ver livre deles, às vezes acaba cometendo algumas loucuras, né? É verdade. O que a gente pode fazer para ter certeza de que você vai fazer até uma cirurgia e obter um resultado adequado? Hoje em dia existem algumas opções, né, para você operar e ficar livre dos óculos, né? A gente sabe que depois dos 40 anos, 45 anos, todo mundo vai ter que usar óculos para perto, né? Então, é que nem cabelo branco, né? A gente brinca assim, que nem cabelo branco e no oftalmologista brinca que nem catarata. Todo mundo vai ter, né? E óculos de perto também todo mundo vai ter. Existem vários tipos de doenças que você precisa usar óculos. A miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Então, vamos começar explicando o que é a miopia. Miopia quando o olho é muito grande ou a córnea, vou mostrar esse globo cortado aqui, né? Tá. A córnea é essa lente que a gente tem na frente do olho que é transparente. Quando ela é muito curva ou o olho é muito grande, a imagem se forma antes da retina, isso é a miopia. Então, fica desfocado e as pessoas normalmente enxergam bem de perto, né? Quando o olho é muito pequeno ou a córnea é muito plana, aí a imagem se forma lá atrás, isso é a hipermetropia, é o astigmatismo. Desculpa, é a hipermetropia. E o astigmatismo é quando a pessoa tem a córnea como se fosse uma colher. Um lado é mais curvo e o outro lado é mais plano. E isso dá dois pontos de foco, às vezes mais para trás, mais para frente. Então, aqui, normalmente piora de longe e de perto, né? Então, tem essas três condições aí. E em quais casos que a cirurgia é indicada e pode ter um bom resultado? Hoje você tem que levar em conta, né, a cirurgia mais comum é a cirurgia laser, a cirurgia mais feita no mundo inteiro, uma cirurgia, né, bastante já, tem quase 20 anos, né, de utilização, e você muda a curvatura dessa córnea, né, e isso depende. Se a córnea for muito plana ou muito curva, você vai ou mudar ela com a miopia, diminuir a curvatura, ou na hipermetropia aumentar essa curvatura, né? E isso depende da espessura da córnea que você vai lixar com laser ou do tamanho do grau que a pessoa tem, né? Então, tem alguns fatores que o médico vai determinar, e eu diria que 90% do sucesso da cirurgia é o que o médico vai indicar ou não. Mas pode acontecer, então, da pessoa não ficar livre dos óculos, em alguns casos, mas ter o seu grau bem menor do que tinha anteriormente? Então, uma córnea fina, né, às vezes você consegue, a pessoa tem 6 graus, ela consegue ficar com 1,5, por exemplo, porque foi o máximo que a gente conseguiu lixar nessa córnea, esculpir essa córnea para deixar a correção. Existem outras alternativas também que hoje se faz, com uma pessoa que tem o grau muito alto, é implantar uma lentezinha, né, atrás da córnea, na parte colorida do olho. Se retira a córnea, descola, coloca essa lente e volta a córnea? Não, isso eu estou tirando aqui no modelo. Bom, que eu falei, então vou deixar isso não pode fazer. Você faz uma pequena incisãozinha de 3 milímetros do lado entre a córnea e a parte branca. Coloca essa lente, também tem que ter todas as condições para fazer a cirurgia. Na frente da íris, ela fica penduradinha na íris, né? E essa lente corrige graus de 10 graus, 12 graus. Eu já fiz um caso até de 28 graus a pessoa tinha. E isso baixa praticamente tudo. Mas pode-se fazer esse tipo de cirurgia em crianças? Porque às vezes a criança nasce com algum problema congênito? Não, a gente faz cirurgia em criança, só a catarata congênita, que é a principal cirurgia mais agressiva que se faz, né? Mas a gente sempre espera a pessoa ter pelo menos 18 anos e o seu grau estável. Que às vezes a pessoa estabiliza com 22, 23, isso é individual e tem que ser seguido. Mas o mínimo 18 anos para você fazer uma cirurgia que provavelmente o grau já está estável. E quais outros casos que a cirurgia pode ser indicada? A gente, principalmente nesses casos que você tem grau alto, a gente usa essa da lente. O laser, graus, normalmente miopia até 6 graus, astigmatismo até 5, 6 graus e hipermetropia também até 5 graus. Esse é o que está aprovado hoje, tanto pelo Ministério da Saúde, como internacionalmente é o mais aceito. Mas uma vez que a pessoa faz uma cirurgia, ela pode, assim como qualquer outra pessoa, no futuro voltar a ter o problema ou não? Isso, pessoas que faz com 25, 30 anos a cirurgia, aos 40, se ela zerou o seu grau, né, que o verbo não existe, mas a gente fala zerar, com 40 anos ela vai ter a dificuldade para perto. O braço vai ficando curto, né, a gente vai fazendo cada vez vai esticando, o olho vai diminuindo. Quando o braço chegar no máximo, a gente tem que usar um óculos. E hoje existe já cirurgias que se fazem para você tirar o óculos para perto também.
Existe a principal que se utiliza é fazer a monovisão, é deixar um olho um pouquinho melhor para perto e o outro melhor para longe e tirar todas as aberrações do olho. Isso é uma tecnologia mais moderna, tem 3 anos apenas. Você corrige não só o grau, você muda a ótica do olho inteira, mexendo, esculpindo na córnea uma lente perfeita. Então, às vezes, quem tem reflexo à noite, que é muito comum, vê aqueles halos, né? Tem até... tem gente que diz que tem cegueira noturna, você tirando as aberrações além do grau, você dá uma visão muito melhor do que era antes. Se corre algum risco de uma complicação? Pode ser alguma complicação decorrente da cirurgia? Não? Toda cirurgia existe um risco, né? A gente fala cirurgia de barriga, né? Infecção, né? Sangramento. No olho praticamente não existe sangramento. Mas a infecção é 1 para 40 mil cirurgias. Mesmo você tomando todas as precauções, tudo, a incidência é rara, mas é 1 para 40 mil, tem que tomar cuidado e acompanhar também no pós-operatório. Quem tem diabetes pode fazer uma cirurgia como essa, não? Quem tem o diabetes descontrolado altera a sua cicatrização, né? Então a gente não indica para diabetes porque às vezes você vai corrigir 3 graus e a pessoa corrige 1 ou corrige 5, né? E aí vira, em vez de míope, vira hipermétrope. Então é perigoso e não deve ser feito. Então, quer dizer, para a pessoa que tem diabetes poder fazer uma cirurgia como essa, ela tem que estar muito equilibrada e por um bom tempo. Muito equilibrada, por um bom tempo. Existe aquele índice da hemoglobina glicada, né, que dá a ideia de 3 meses, um pouco mais. Ele é o principal para a gente ver se pode ser operado, mas isso se estiver muito baixo e bem controlado. Quais as doenças que acometem os olhos e que com frequência a gente vê até nos consultórios e a gente poderia assim, evitá-las? Bom, a número 1 hoje em dia, que está uma epidemia, né, é a conjuntivite, né? Até ouvi, você falou do maquiador... Está nos 2 olhos? Normalmente não é num só? Normalmente é nos 2 olhos. Nos dois? Às vezes tem bem vermelho num e no outro um pouquinho mais leve. Então a conjuntivite, o principal é você lavar as mãos várias vezes por dia. Porque você às vezes mexe num copo que alguém colocou aqui, estava com conjuntivite, na hora que você pegou, você passa, coça o olho e tal. E uma coisa que a gente deve aprender, ensinar para os filhos, né, é não colocar a mão no rosto. Isso aí, depois que eu aprendi, a minha incidência de virose baixou muito. Então a gente costuma cutucar o nariz, né, coçar os olhos, pôr a mão na boca, né, fazer alguma coisa. Isso aí que leva os vírus. Às vezes você abre uma porta, você pega um copo, a pessoa acabou de sair com conjuntivite ou mesmo uma gripe, você pega dessa forma. Então lavando a mão, aquele alquinho, né, que o pessoal na gripe suína aí começou a usar, isso devia ser usado sempre, né? Você vai almoçar em shopping, vai pegar um garfo, a pessoa te dá um garfo na mão, de repente está pegando... contaminado. Então essa é a principal doença parece que milhões de pessoas no Brasil estão com essa doença, apesar de você ter divulgado, porque só os serviços públicos, né, que são obrigados a dizer quantas tem. Mas existem milhões de pessoas, todo mundo conhece alguém que tem uma conjuntivite em casa, 2, 3 pessoas. Mas de ficarmos no mesmo ambiente, a gente não pega. Às vezes o ar-condicionado, né, pode passar, o ar-condicionado com filtro sujo, ruim, pode passar doenças até piores, né, para as pessoas, para o pulmão. Né? Então é muito importante aquela limpeza do ar a cada mês, né, e trocar os filtros a cada 6 meses. O que muitos ambientes, muitos lugares não fazem, né? Às vezes o pessoal compra o ar-condicionado e nunca mais faz a manutenção. Né? É importante, né? A gente tem, eu acho, o órgão comum, o olho como um dos órgãos mais frágeis, né? E que pouco a gente cuida dele, na verdade. Porque a gente não... Quando muito, coloca um colírio, que é totalmente contraindicado em muitos casos, mas a gente não tem um cuidado especial com os olhos. Existe uma campanha, né, que se faz aqui no Brasil de você ir no médico oftalmologista uma vez por ano. É muito importante, principalmente se você não sentir nada, né, que aí preventivo. Hoje existe o glaucoma, que a gente já falou aqui uma outra vez, que é a pressão alta nos olhos, ele não dá sintoma nenhum. A pessoa, quando percebe alguma coisa, que já perdeu mais de 50% do seu campo visual e da sua visão. Vai estreitando, né, o glaucoma? Vai estreitando e vira uma cabecinha de alfinete, né, e realmente a pessoa é um tipo de cegueira, né, menos de 20 graus de campo é um tipo de cegueira. E hoje em dia o tratamento é muito fácil, mais de 95% dos casos você trata com um colírio. Né? E casos graves a gente tem que tratar, mas é comum também. Quando a gente fala em uso de colírios, a gente pode esquecer o quanto que, por mais
ameno e singelo que pareça um colírio, ele pode trazer problemas sérios para os olhos, né? Isso, o colírio, hoje existem 8 tipos de colírio principais, mas o principal que você não deve usar é aquele que tem cortisona. O que tem cortisona, ele pode aumentar a pressão dos olhos, ele pode deixar a pessoa com catarata depois de um tempo pequeno de uso, às vezes 3 meses de uso já pode dar catarata. Então a gente, o olho está coçando, então vai no armário e pega o primeiro colírio que o avô operou a catarata e usou. Então é muito importante você saber o que você está colocando no olho, né? E a gente diz também que aqueles colírios que deixam o olho branco, né, que todo mundo também usa, também não é bom. A longo prazo você pode ter um rebote, que é ficar cada vez com o olho mais vermelho, dilatando os seus vasos, ou às vezes até casos que aumenta a pressão do olho. Então não é inerte, né? Você pode usar uma lágrima artificial, ver, porque existem vários tipos, qual que é o melhor que você está precisando, né? Mas mesmo assim é muito perigoso nunca colocar nada, né? Às vezes também guarda o colírio, dura 3 anos lá do armário, vai lá e pinga no olho, está vencido, né? Tal. Então isso aí vira um produto químico, dá uma queimadura a longo prazo. E que pode levar a problemas sérios e às vezes irreversíveis também, né? É muito comum a gente ver, pessoas às vezes pegam remédio de micose que parece um colírio, vai lá e pinga no olho, ele é à base de óleo. Isso dá uma queimadura muito grave e, às vezes, quando não vai na córnea, até que vai tudo bem, mas quando vai na córnea é muito perigoso. Nossa, que absurdo. Bom, volta e a gente continua o nosso papo. Por sinal, se você quiser fazer alguma pergunta ao Dr. Renato Neves, que é oftalmologista, claro que pode, mulheres@tvgazeta.com.br. Estou voltando com o Dr. Renato e a gente, muitas vezes, acha que está fazendo a coisa certa, né? Ou então, como a gente está vendo os casos de conjuntivite, você fala, mas eu lavo minhas mãos de manhã, na hora que eu vou comer, tudo bem. Tá, fica coçando os olhos e pode ter um problema sério. Daqui a pouco eu volto lá. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Araci. Vamos falar de cuidados a mais com a saúde? Vamos falar, Kátia, de ômega 3. São os médicos que falam e repetem diariamente. Tem que tomar ômega 3 em cápsulas. Nosso organismo não produz ômega 3. E se a gente... Nós todos sabemos que tem ômega 3 no salmão, na sardinha e tudo mais. Só que nós não temos certeza se esses peixes são de águas frias e profundas, onde se acha o ômega 3. Kátia, mas não é para menos que todo médico recomenda. Anti-inflamatório natural. Nos livramos de quantas inflamações silenciosas. Anti-envelhecimento. Acelera o metabolismo, facilitando o emagrecimento, melhora a memória, concentração. Kátia, a primeira coisa, tem uma pessoa aqui que começou a tomar e me disse, Araci, faz uma semana, é impressionante como a gente se sente, com muito mais energia, muito mais vitalidade. Inclusive, tem uma pessoa que me fala sempre, se todos soubessem o que o ômega 3 faz no nosso organismo, não ficaria um dia sequer sem tomar o ômega 3. É verdade. Kátia, promoção espetacular para quem ligar agora, quem estiver vendo a Kátia agora. Pediu 6 frascos, só começa a pagar em maio. Que bom. Pediu o segundo kit, paga metade do preço, 50% de desconto, ganha de presente porta-cápsulas, lancheirinha térmica. E você que é aposentado, tem mais de 60 anos, é pensionista, nossa, tem uma promoção maravilhosa te esperando. Corra pro telefone. Voe mesmo, porque, olha, o corpo da gente, isso a ciência já descobriu, não produz ômega 3. Só que a gente tem que oferecer a ele vindo de uma fonte segura. E este a gente conhece, é da Top Term, e aí sim a gente confia mesmo. Ligue agora e aproveite mesmo, porque com essa facilidade de pagamento, dá para você oferecer ômega 3 aí para a família todinha. 5591-8000, 5591-8000 ou 0800 770 7900. Site topterm.com.br. Aposentado e pensionista, viu só? Desconto mais que especial, é só ligar. Obrigada, viu? Muito obrigada. Vamos tratar de equipar essa cozinha? Vamos, E olha, investindo tão pouquinho, hein, equipar com velocidade, exatamente. Você vai turbinar a sua cozinha de uma vez por todas com o nosso Shopper Mix.
E com preço pra lá de especial. Não, vai tá barato gente, mesmo, a semana retrasada era R$ 34,90 a parcela. Era. Até quinta-feira da semana passada era R$ 29,90. Hoje, R$ 19,90 a parcela. É muito barato, 66 centavos por dia. Você vai ligar agora na central, vai pedir um Super Mix, vai receber 2 em qualquer endereço do Brasil. Ô, Boal, mas eu moro do outro lado do país, não tem problema, você não vai pagar frete. O frete hoje é gratuito para as 200 primeiras pessoas. Tá bom. Tá bom, isso. Então corre pro telefone, vai ligando, vai pedindo, o seu número vai ficar registrado na nossa central e nós vamos retornar a ligação pra você. Com que sentido? 250 É muita pessoas. gente. Não, mas ó, só nos próximos 10 minutos, quem for ligeiro e conseguir se encaixar, 10 minutos, 10 minutinhos. Ou se atingir então, 250 pessoas. Exatamente. E aí você vai fazer uso do nosso Super Mix e vai entender por que esse kit faz tanto Porque sucesso. o danado é bom. A abobrinha batidinha, antigamente era batidinha por quê? Você batia assim com a faca. Cortava tudo a mão. Tuque no dedo. Agora não, você coloca aqui dentro da jarra do kit Super e é só fazer isso daqui. Você passa a fazer a abobrinha batidinha. Beleza, e o grande detalhe é que é o seguinte, você é que escolhe o tamanho. Aqui eu me empolguei. Tá bom pra Mas tá fazer um bom, tá refogado? bem? Tá ótimo. Se estiver bom, Bem você minutinho. já pode levar a panela e refogar. Agora, se você quer fazer um molho de tomate, aquele molho de tomate verdadeiro da vovó, você coloca aquele tomate. Mas simples esse tomate assim. tá verde. Esse tomate aqui, ele tá maduro, é o tomate pra molho. Esse é o tomate pra molho. E olha só como é simples e rápido pra você picar, gente. Olha lá. Tem outro similar no mercado? Não. Não tem. Olha, gente, o que mais vocês podem fazer? Quer trabalhar com frutas? Vocês podem trabalhar com frutas também, claro. Minha Pode mãe ser faz um abacaxi. docinho de abacaxi ótimo, sabia? Uma delícia. O que mais vocês podem fazer em casa? Aquele pão velho que tem em casa, aquele pão amanhecido, você não joga fora. Assa ele, tritura, faz farinha de rosca, não é verdade? É verdade. Pode fazer o tabule, pode Olha, fazer... que chique. Você pode fazer também o vinagrete, que é o mais rápido do Faz Brasil. as claras em neve. Claras em neves também. E olha só o que você vai fazer. Olha o efeito legal que nós temos aqui. Aquele tempero da semana inteira nós já fizemos. Não iríamos repetir aqui, porque a gente tem que mostrar pra vocês a versatilidade do produto, né? Este é o Super Mix, 8 anos de Gazeta, 8 anos de sucesso. A parcela é pequenininha, R$19,90 por mês. Dois, exatamente. Paga qualquer cartão de crédito que você tem que fazer, é muito simples aí saber da sua casa. Basta pegar o telefone agora e ligar pra gente. O telefone é o 0 operadora 11 4422 4410. 4422 4410. Liga já. Peça já o seu, só 10 minutinhos. Então, calor não, você que tá, que aprontou. Olha, daqui a pouquinho, vamos para nossa cozinha. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma focaccia de bacalhau. Olha que delícia. Mas estamos conversando sobre saúde ocular. E a gente sabe o quanto que, infelizmente, a gente não se preocupa com a saúde ocular como deveria, né, doutor Renato? Muitas vezes a gente acaba não só pingando colírios, mas também, tem uma irritação e coça, e não imagina que através desse simples ato de coçar, você pode danificar a sua córnea, né? Às vezes você tem um corpo estranho, né, dentro do olho, voou uma areia, estava na praia, alguma coisa, você vai lá, putz, está me incomodando e você coça. Esse pequeno corpo estranho, às vezes é um só, ele pode marcar toda a sua córnea, né, e dar realmente um machucado e às vezes uma infecção muito grave, que pode ser por bactéria, pode ser por fungo, aí é muito grave mesmo. O uso de lentes de contato também deve ser feito, mas sob prescrição médica, porque hoje a gente vê que algumas farmácias vendem lentes coloridas. Hoje vende até de grau na farmácia, né? Então, realmente é uma briga dos oftalmologistas, porque a pessoa às vezes vai lá, pega uma lente de uma curvatura qualquer e põe no seu olho. E isso pode deformar a córnea, pode ter um trauma para dar uma lesão, pode dar uma úlcera, né? Então, e até induzir até graus que a pessoa não tem. Se você colocar uma lente apertada no seu olho, que é entre aspas, né? Isso pode causar uma miopia, né? E você realmente ter problemas futuros. Sem falar na contaminação das lentes, tem gente que, deixa eu cair a lente no chão, lambe e enfia no olho de novo. Quer dizer, esse ato pode ser desastroso. É muito complicado, você tem que levar, quando você está de lente, sempre levar o seu frasquinho com os produtos, né? E a gente sabe que a chance de você ter uma infecção com lente de contato é 50 mil vezes maior do que numa cirurgia. Então, o custo-benefício, né, a segurança, né, que você vai ter é maior até na cirurgia por causa desse risco que você tem. E quem não pode fazer uma cirurgia a laser para ter ali o seu grau corrigido? Então, cada caso é um caso, né? Existe, o principal hoje, até para a córnea fina,
existem tratamentos e cirurgias novas, a laser mesmo, que não deixam você afinar muito a córnea. Então, existe essa possibilidade. Existem casos em que a curvatura, aí sim, você pode ter uma doença como ceratocone, que a gente já falou aqui, e numa avaliação cirúrgica você determina, né, que você tem essa doença e também não pode operar. Aí sim, a lente de contato é o mais indicado, se a pessoa quiser, né, e às vezes até é necessário usar a lente para a pessoa enxergar. Né? São os principais causas de não poder operar. Córnea fina, doenças como ceratocone, né? E doenças sistêmicas, doenças imunológicas, artrite reumatoide, doenças que a pessoa tem um anticorpo circulando, isso aí você não deve operar também, porque pode mobilizar esses anticorpos e dar uma inflamação local muito grave. A recuperação depois dessa cirurgia laser é rápida? Hoje é muito rápido, né? A pessoa tem duas técnicas, né? A LASIK, que você faz um corte e põe o flap de volta desse corte logo após colocar o laser. Essa pessoa sai enxergando praticamente, né? Ela sai lendo, sai muito contente. O LASEK, que é o que a gente utiliza para córneas finas, demora um pouquinho mais, 2 a 3 dias, mas normalmente em 5 dias a pessoa já está dirigindo. Né? Rapidinho, né? É bem rapidinho. A gente gosta de fazer na sexta-feira a cirurgia para segunda-feira ela estar trabalhando, né? Senão você teria que operar só nas férias, né? A gente sabe quanto que a cirurgia de catarata tem sido feita com grande sucesso, até nessas campanhas todas. E a gente vê o quanto que as pessoas na terceira idade acabam tendo uma qualidade de vida maior, né? É muito comum, né? Você tem o seu vozinho lá em casa, fala, ele está velho, né? Ele fica lá no cantinho e tal, mas na realidade ele não está enxergando e às vezes não está escutando também, né? E você, hoje em dia, você volta, põe o idoso de volta na sociedade, às vezes com uma cirurgia de 10 minutos, que é a cirurgia de catarata, que não é simples, né? Mas é muito moderna. Hoje em dia é muito moderna. Se utiliza um aparelho especial que faz aspiração dessa catarata, se coloca uma lente calculada para o olho do paciente, que às vezes você tem... o paciente tinha miopia antes, astigmatismo, com lentes especiais calculadas, você tira o grau da pessoa. Além de tirar a catarata, ainda tira o grau? Tira o grau. Que ótimo. Essa é a única cirurgia da medicina que a pessoa fica melhor do que antes de ter a catarata, né? Então é bem interessante também, é bem moderno, e a cirurgia é chamada cirurgia de catarata refrativa. Você opera a catarata e deixa a pessoa sem óculos. É bem interessante e bastante moderno. E uma pessoa com qualquer idade pode fazer cirurgia de catarata? Desde que tenha catarata e esteja incomodando as suas atividades normais, né? Às vezes a pessoa, sei lá, piloto de avião com 50 anos, já começou um pouquinho de catarata, está tendo dificuldade no seu trabalho, opera mais cedo. Pessoa que lê pouco, tem poucas atividades, tem já 60, 70 anos, pode esperar um pouquinho, mas desde que não prejudique, não perca a sua segurança. Às vezes o idoso, por medo, fala, não precisa, estou bem e tal. Deixa mais para frente, eu faço. Deixa mais para frente e tal, mas ele pode cair da escada, fraturar o fêmur, pode bater a cabeça. Então a gente ouve cada história que a pessoa às vezes está com medo, né? E depois acaba quebrando o fêmur e tendo uma coisa muito mais grave, né? Que uma cirurgia moderna hoje ele pode ter. Se diz que a catarata tem que ficar madura para se operar? Hoje é o contrário, né? A hora que baixou a visão, você deve operar, porque quanto antes você fizer essa técnica que você aspira o cristalino, quando ele estiver muito duro é mais difícil para o médico e inflama mais para o paciente. Então você baixou a visão 20, 30, 40%, você deve operar, principalmente por essa segurança, pelo resultado que é muito bom, né? E realmente deixar o idoso, assim, nem tão idoso, né? Já voltar para a sociedade com uma melhor condição. Primeiro você opera uma vista para depois fazer a segunda operação na outra? Normalmente, no mínimo, uma semana entre um olho e outro, né? Às vezes pode demorar um mês, aí depende do paciente e da recuperação. Tem gente que dia seguinte já está enxergando, já está lendo, já está feliz, pode operar em uma semana. Uma semana a gente diz porque a chance de complicações aparecem 95% na primeira semana. Se a primeira semana passou, está tudo bem, aí dificilmente vai ter algum problema. Que complicações a gente pode ter na cirurgia de catarata? Mesmo que eu falei, infecção, que também é raríssima, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Problemas de cicatrização, você não fechou a microincisão, não fechou sozinha. Tem várias coisas que podem acontecer. Quanto melhor quanto mais preparado o cirurgião e o material cirúrgico são menores, né? Isso é muito importante você frisar, e quanto antes o paciente operar também são menores. Por isso que a gente ressalta tanto a importância de operar
logo que estiver baixando a visão. E o paciente tem uma importância significativa também no pós-operatório ou não? Ele precisa se comportar, né? Não precisa ficar fechado em casa, sentado e tal, mas ele pode evitar na primeira semana, que é a mais importante, fazer atividades, levantar peso, fazer ginástica, querer não pingar os colírios, né? Porque existem alguns colírios de antibiótico que a gente usa preventivo e como tratamento preventivo de uma infecção. Ele deve usar esses colírios e voltar no médico também, que é o mínimo que ele tem que fazer. E esse retorno ao médico é importante mesmo, porque às vezes a gente acha que está correndo tudo muito bem, mas o médico, ele, enfim, que entende, vai poder saber se de fato a evolução está ocorrendo como deveria, né? Tanto para catarata como qualquer cirurgia dos olhos, a gente indica no dia seguinte, né, uma semana, né, e depois 30, 40 dias para você ter realmente a ideia do resultado. Normalmente 40 dias você tem o resultado final, tanto da laser, catarata, estrabismo, que é o olho torto, né, você tem esse resultado e às vezes até pode retocar, pode fazer algum outro procedimento mais simples que melhore o resultado. O ideal seria que a gente fosse oftalmologista de quanto tempo? Então, o idoso e a criança, o ideal é 6 meses, tá? 6 em 6 meses? Até os 6 anos de idade, depois dos 65 anos, de 6 em 6 meses é o ideal. Se você tiver uma doença, às vezes até menos, né? Mas o mínimo que a gente recomenda é 1 ano. E sempre que perceber qualquer alteração, seja, parece que uma película nos olhos, uma dificuldade de enxergar, uma ardência, uma coceira, tem que ir para o oftalmologista, né? Como tudo na medicina, quanto antes você diagnostica, mais fácil você tratar. E para você entender um pouco mais do que tudo que a gente está falando, olha, tem o livro do Dr. Renato Augusto Neves, Cuidados e Informações Básicas para a Sua Saúde Ocular. E esse livro é ótimo, porque ele vem justamente uma linguagem fácil para a gente compreender o que está sendo dito e colocar em prática, acima de tudo, né? Quer dizer, algumas dicas importantes de como a gente, até para quando você vai fazer uma cirurgia, você sabe, olha, a avaliação como é, a anestesia, os cuidados que a gente tem que ter. Informação não quer demais, né, doutor? É o máximo que a gente conseguiu fazer para ser uma linguagem leiga, não, porque quando a gente fala muito, né, muito técnico, é bem difícil. Quando fala Medicaid é complicado. Medicaid é bem. Dr. Renato Neves, que é oftalmologista, claro que volta mais vezes ao programa. Se você quiser, pode acessar o site www.icare.com.br. Lá você tem as informações também. Obrigada mais uma vez. Obrigado viu? você. Sucesso sempre. Obrigado. Olha, viu só o quanto que a gente tem que ficar bem informado? E o quanto que a medicina tem crescido a cada dia, né? O bom é que a gente já tem hoje em dia, ó, absolutamente de tudo para a gente ficar mais forte e perfeito, né?